chegando hoje no terceiro dia da nossa Semana do Reiki, uma jornada para o interior, um evento feito com muito carinho para você, para que possamos juntos olhar para as 4 dimensões do nosso ser, nos trabalhar e fazer aquelas transformações e mudanças que são necessárias para nos tornarmos mais inteiros, mais conscientes de quem verdadeiramente somos. Na primeira aula, nós vimos a dimensão física e o mundo das sensações, regido pelo elemento terra, com característica de densidade. Na segunda aula, nós passeamos pela dimensão emocional e o universo das emoções e dos nossos sentimentos, regido pelo elemento água, que nos confere flexibilidade. E hoje nós vamos conhecer e adentrar o mundo mental. Vamos ver sobre pensamentos, sobre crenças e o processo de cocriação. Lembrando que as inscrições para o curso de Reiki Terapia nível 1 já estão disponíveis para você. É um curso totalmente online pela plataforma Hotmart. Nós vamos nos encontrar sempre em mentorias para poder trabalhar os conteúdos que foram abordados durante o curso, tirar essas dúvidas e realizarmos práticas e vivências conjuntamente. E lembre-se também de que o Reiki é uma ponte, uma ferramenta para que o fortalecimento da comunicação entre o nosso ego e o eu real que somos aconteça. Então vai ser um grande prazer ter você comigo lá no curso. Vamos lá para a nossa terceira aula? O mundo mental. A dimensão mental é regida pelo elemento ar, que nos confere a característica e habilidade da rapidez. E é assim que os pensamentos são, né? Os nossos pensamentos vão e vêm numa rapidez assim imensa. E não dá para parar o seu fluxo, não, mas dá para intervir nele. Vamos falar sobre isso mais adiante. Mas a dimensão mental rege todos os fenômenos psíquicos e processos cognitivos, todas as funções executivas, da memória, do nosso movimento, enfim. A dimensão mental é sustentada pelo nosso cérebro, que é a parte biológica de nossa mente. A mente não é um lugar específico dentro do nosso corpo. A mente não é palpável, não. A mente é uma instância psíquica, um fenômeno que ocorre justamente pelo processamento de tudo que ocorre dentro do nosso corpo e do nosso sistema nervoso central, respaldado pelo nosso cérebro e suas diversas funções. É importante a gente refletir que a dimensão mental está diretamente associado às outras dimensões, a dimensão física, emocional e a espiritual. Nada em nós acontece de forma estanque, de forma que uma não tem a ver com a outra, não. Na verdade, há uma inter-relação entre todas essas dimensões para que a gente possa funcionar no mundo. E ao contrário do que muita gente pensa também, a mente não diz respeito apenas às
funções, as questões que ocorrem no nosso psiquismo, no nosso psicológico. A mente, ela processa as informações recebidas de todas as ordens. Então, podemos dizer que o nosso corpo inteiro faz parte da percepção de nossa mente. Porque aquilo que nós sentimos através das sensações, lembra que a gente viu na aula 1? Vai chegar até o nosso sistema nervoso central e vai ser comunicado a todos os outros processos que ocorrem dentro de nós. Então, a mente é muito importante, é assim, algo que vem sendo muito estudado hoje em dia, mas a mente não é tudo. A mente faz parte do nosso ego. O ego é a nossa porção consciente, é aquilo que tenta fazer com que nosso mundo interno e o nosso mundo externo converse e entre em consciência de alguma forma. E isso ocorre principalmente através dos nossos pensamentos. Pensamento é nada mais, nada menos do que um processamento de informações. Esse processamento ocorre por meio das informações, dos dados, dos estímulos recebidos pelos 5 sentidos, pelas memórias também que guardamos em nós, toda a experiência por que passamos. Então, essas informações todas vão formar esse conglomerado de processamentos que a gente dá o nome de pensamentos. O pensamento, podemos inferir que é assim um processo mecânico do nosso cérebro. Sempre estamos pensando. Não existe um momento sequer que a gente deixa de pensar. Às vezes a gente pode não tomar consciência dos pensamentos, mas que eles estão ocorrendo, estão. E isso é desejável que aconteça. E isso é saudável. O ruim é quando a gente viaja junto com eles, cavalga junto com eles, esquece, né, do restante do que está acontecendo aqui em nós e à nossa volta. Então, a princípio, o pensamento é algo que não é certo, nem errado, não é ruim, nem positivo. Ele simplesmente acontece. Toda vez que a gente está diante de um estímulo, seja um objeto, situação, pessoa, sentimento, sensação, emoção, ocorre uma avaliação, uma elaboração do que está acontecendo à nossa volta. Então, é o cérebro, através dessa nossa mente, que faz isso, que vai avaliar, que vai discriminar, que vai classificar, que vai julgar tudo que nos acontece, tudo que vemos e sentimos. E também sobre outros pensamentos, tá? Então, os pensamentos, eles ocorrem por meio de uma representação mental, que a gente chama de ideia. Ideia é uma representação simbólica, né, de algo real ou algo abstrato ou mesmo imaginário. Então, o pensamento faz um encadeamento de várias ideias e essas ideias entre si, de forma mais complexa, vai formar uma série de processamentos que vai classificar as coisas dentro do nosso cérebro, dentro da nossa caixinha, e isso vai fazer com que a gente crie uma imagem, um mapa mental das experiências vividas. Insights, a gente ouve muito falar, né? Eu tive um insight. Meu Deus, me dá um insight para eu resolver essa questão.
Insight é quando nos chega uma ideia súbita, sem que a gente tenha feito esforço nenhum para isso. O insight nos ajuda a resolver, assim, muitos problemas, a tomar decisões, nos inspira. Então, esse é um insight, uma ideia do que eu vou fazer de agora em diante em relação a alguma coisa. O pensamento, através das ideias, dos insights, tem uma função muito ampla em nossa vida. Nos ajuda a reconhecer o mundo à nossa volta, a fazer julgamentos e interpretações da realidade que vivemos. Nos ajuda a gerar outros pensamentos. É através dos pensamentos que construímos conceitos, desde os mais elementares até os mais complexos. São os pensamentos também os responsáveis pela tomada de decisão e na resolução de problemas. Eles também são muito úteis, porque vai analisar os prós e os contras, vai separar tudo dentro de nós até entrar num consenso. E muitas outras funções. Então, o pensamento, ele é muito importante, sim. Faz parte do mecanismo que o ego tem à sua disposição para nos ajudar a funcionar coerentemente no mundo. Então, o problema não está nos nossos incessantes pensamentos, mas como lidamos com eles. Vamos entender agora um pouco sobre as crenças e sua formação. O que são crenças? Crenças são convicções, sabe? Aquilo que a gente acredita piamente, não tem ninguém que tire a gente daquele pensamento, daquela ideia, daquela certeza sobre alguma situação, sobre algum tema, sobre alguém, sobre um objeto, sobre a realidade à nossa volta. Essas crenças são instauradas e estabelecidas pelo nosso inconsciente. A gente não decide simplesmente, olha, eu vou acreditar em tal verdade, ou eu não vou acreditar em tal verdade. A gente pode até fazer isso, né, conscientemente, mas, de fato, não é o consciente que rege a crença. As crenças, elas se constroem conforme elas vão sendo acumuladas ao longo do tempo e conforme a intensidade da carga emocional que elas guardam. Então, sim, as crenças são involuntárias, mas podemos, a partir da nossa vontade, ir transformando essas crenças, tá? É um processo que requer, assim, muita observação e disciplina. Mas como as crenças são formadas, tudo se inicia a partir de um fato. Então, diante de um fato, acontece um pensamento. Um pensamento ou um conjunto de pensamentos é gerado. Esses pensamentos, por sua vez, vão dar origem a emoções e sentimentos. E aí é que eu falei da intensidade, da carga emocional que essa situação guarda, que esse fato guarda. A partir das emoções e sentimentos, nós temos determinada reação diante da realidade que estamos vivendo. Essa reação vira, então, um condicionamento inconsciente. Então, toda vez que eu passar por aquela situação, eu vou agir da mesma forma, porque a crença ficou instalada no meu inconsciente. Então, a crença é como se fosse um carimbo para aquela situação. Vamos ver um exemplo aqui bem simples para que você entenda. Vamos dizer que eu cresci num lar onde
minha mãe e meu pai se separaram. Então eu sempre ouvi de minha mãe que casamento não presta, né? Que homem não presta, né? Que o amor não era para ela, que mulher nasceu para sofrer, que amar é sofrer. Então, uma série de pensamentos que minha mãe teve que passou para mim, ouvindo ela falar o tempo todo sobre essas coisas. Então, a partir desses pensamentos, eu fiquei, né, fazendo as minhas próprias elucubrações. Poxa, é mesmo. Se minha mãe sofreu, eu também vou sofrer. Se não deu certo para minha mãe, o casamento, para mim também não vai dar certo. Eu sou parecida com minha mãe, então eu vou atrair situação semelhante. Mas isso de forma inconsciente, tá? E aí esses pensamentos foram gerando uma emoção, um sentimento em mim limitante. Me fazia sentir mal. Então, diante de relacionamentos que eu fui tendo, eu fui me fechando por medo, por proteção. Necessidade de me proteger para não sofrer. E a partir desses sentimentos, olha que isso foi aumentando a carga dessa crença que eu estava lá no meu inconsciente, eu fui tendo uma ação contínua de me fechar para as relações ou acabar antes da relação virar amor, né? Ou acabar mesmo antes de começar, sabe? Então eu fui boicotando meus relacionamentos. E a partir daí, o que acontece? Toda pessoa que eu conhecer, eu vou agir da mesma forma, ou seja, instaura-se aí um condicionamento, uma forma de reação repetitiva, tá? Então, se o namorado me perguntasse, por que você sempre é fechada, né, para as relações? Por que você não me dá uma chance? Então, se eu for investigar a fundo da onde vem essa reação, eu vou chegar na crença de que todo homem não presta, que o relacionamento só traz sofrimento e tudo mais. Então, essa é a forma pela qual uma crença é gerada. O contrário também pode acontecer. Como transformar uma crença, então? É possível? Sim, é totalmente possível. Vamos ver? Vamos supor que a partir desse encontro com esse namorado que me perguntou, poxa, por que você faz isso? Por que você está se boicotando aí, não me dá uma chance e tal? E aí eu começo a pensar, tem alguma coisa errada, eu vou investigar. E aí de repente eu vou para uma terapia, eu vou conversar com uma amiga, ou eu vou para a semana do Reiki. E aí eu começo a pensar profundamente sobre esse tema. E então, a partir das minhas memórias, eu posso refazer o caminho de uma outra forma, né? Eu posso, por exemplo, pensar em como seria ter um relacionamento saudável. É possível? E lembrar das várias pessoas que têm relacionamentos saudáveis, pessoas que eu conheço, pessoas perto de mim, pessoas mais distantes. E aí eu vou criar novos pensamentos. Olha, é possível sim. Fulano conseguiu, né? Fulano e fulana vivem tão bem, por que eu também não posso? E aí eu começo a alterar, a questionar a crença de que todo relacionamento faz sofrer. E aí eu vou desenvolvendo um sentimento diferente do que eu tinha antes. Puxa, é tão bonito ver João e Maria felizes e um cuidando do outro. Olha, tem ainda Pedro e Fabiana, né? E por aí vai. Então, vai crescendo dentro de mim a vontade de ter uma relação e a leveza
de pensar e de sentir o quanto seria bom para mim ter uma relação feliz ou menos traumática do que eu pensava que seria possível. E então eu posso ir mudando a minha ação. Então, quando eu conhecer alguém novo, eu vou dar uma chance, eu vou conversar, eu vou procurar saber mais a fundo quem é a pessoa, como é a vida dessa pessoa, me permitir comunicar, me expressar e me comunicar e acolher a expressão do outro numa relação de mão dupla, né? E então, tendo uma experiência mais positiva, eu posso sim olhar para a minha crença anterior de que toda relação faz sofrer e pensar diferente, desinstalar essa crença e instalar uma outra. Não, nem todas as relações são ruins, são negativas e fazem sofrer. Para mim, essa não é uma verdade absoluta. E assim, a gente pode fazer o caminho de volta, de transformar uma crença. A princípio, uma crença não deve ser dita como negativa ou positiva. Eu gosto mais do termo uma crença limitante ou impulsionadora. Porque isso vai variar de cada pessoa, da interpretação e do mapa mental de cada pessoa, né? Então, uma crença impulsionadora é aquela que nos coloca em movimento, nos liberta, nos inspira, nos estimula a ir em busca do que a gente quer e a realizar os nossos objetivos. Já uma crença limitante é aquela que nos traz uma sensação de insegurança, uma sensação de angústia, uma sensação de contração, sabe? E a gente não vê muitas possibilidades, como o próprio nome diz, nos limita. Então, as crenças impulsionadoras nos expandem, expande a consciência, expande a energia, amplia o nosso olhar e eleva o nosso astral, a nossa frequência. Então, a gente deve sempre perceber quando as nossas crenças estão sendo limitantes ou impulsionadoras. E isso é individual. O que é impulsionador para mim pode não ser para você. O que é limitante para mim pode não ser para você. Então depende da história de vida de cada pessoa, tá? Vamos ver agora como ocorre o processo de cocriação da realidade. Vem comigo. Como a gente viu na aula 2, nós projetamos a nossa sombra no mundo exterior. E isso ocorre também com as nossas crenças. Nós temos uma série de crenças em nosso inconsciente, então essas crenças funcionam como selos, como caminhos, formando o nosso mapa mental, o qual vai nos orientar em nossa vida, nas nossas relações. Então, essas crenças também são projetadas pelo nosso inconsciente sobre o mundo externo. E o pior de tudo é que as nossas crenças geralmente atraem situações, pessoas, energias similares a elas para justamente confirmá-las. Sim, para que a crença possa continuar a existir, ela precisa ser continuamente reforçada. E isso ocorre através do encontro com situações
que essas crenças foram criadas originalmente, ou o encontro com situações semelhantes daquelas que originaram as crenças. Então, por exemplo, usando ainda aquele exemplo anterior, se eu tenho uma crença de que todo homem não presta, eu só atraio com o quê? Pessoas interesseiras, pessoas que eu não posso confiar, pessoas difíceis, né? Justamente para que a crença sobreviva dentro de mim. Porque se eu tenho uma crença limitante, todo homem não presta, e eu conheço a pessoa legal, vai dar um conflito de interesses dentro de mim. Por isso que acontece a chamada autossabotagem. É quando dentro de mim há uma coisa e fora de mim há outra, então dá uma espécie de tchutchu, né, de um travamento, de conflito. As duas linguagens não se comunicam de forma alguma. Então eu tendo a rejeitar aquilo que é diferente do que o meu mapa mental está me orientando a fazer, né? Aquilo que o meu mapa mental acredita que de fato existe. Esse é o processo de criação da mente. Criação bem entre aspas, né? Que acontece justamente por causa da projeção, do mecanismo de defesa chamado de projeção. Mas o que eu quero trazer aqui para você agora é a ideia da cocriação, que é uma conjunção coerente e unívoca entre as 4 dimensões do ser: a física, a mental, a emocional e a espiritual. Ou seja, no processo de cocriação da realidade, eu trago o desejo mais profundo do meu ser e não a manifestação de uma crença, seja ela positiva, né, nutridora, impulsionadora ou limitante, negativa. Quem orienta o processo de cocriação da minha realidade é o Self, a minha centelha divina, o meu eu superior, a minha consciência superior, nome que você queira dar. E claro, esse desejo é profundamente bom para mim. Só que nem sempre o ego entende aquilo que de fato a alma deseja. O ego fica na superficialidade material, né? E o ego fica ali regendo as sensações, as emoções, os pensamentos, a mente, e não se aprofunda, porque não é da alçada dele se aprofundar na alma. Nós, enquanto seres espirituais que somos, é que precisamos saber que existe essa força dentro de nós que nos impulsiona a realização e que vai muito além das aparências que o ego pode interpretar, compreender. Então, quando a gente fala em processo de cocriação da realidade, isso tem a ver diretamente com atrair aquilo que precisamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução ou para a nossa expansão enquanto ser e não enquanto ego. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente deve desprezar os desejos materiais, não. Eu quero uma casa com piscina, com passarinhos, com flores, né? Um carro na garagem bom. Então isso é lícito.
tanto para o ego, tanto para a alma. Só que a questão é qual a motivação que me leva a querer ter essas coisas. É para mostrar para o vizinho, né, que eu tenho uma casa melhor do que a dele, que o meu carro é melhor do que o dele, né, para mostrar para minhas amigas que eu tenho roupa aí de marca que elas não têm, sabe? Ou é simplesmente um desejo de vivenciar essa prosperidade. Entende? Então, é muito, muito, muito importante que a gente consiga unir o desejo do ego com o desejo da alma. Então, o ego deseja, o ego anseia pelas coisas materiais ou por relacionamentos, e a alma dá o tom. Para quê? Qual a motivação? É como se a alma direcionasse as nossas realizações. Então, eu vou e consigo ter a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, o meu par, meu amor, porque eu quero vivenciar isso, porque eu quero expandir isso para o mundo, porque eu quero criar, co-criar mais disso no mundo. Não apenas por um desejo egoísta meu. Então, esse é o processo de cocriação perfeito que a gente precisa conseguir acessar. E como se faz isso? Primeiro você precisa acessar esse ser que você é, né? Porque se você consegue fazer essa comunicação fluida entre você e o ser que você é, entre o ego e o ser que você é, eles podem conversar e chegar em acordos, né? Lembra que eu falei que o ego, ele é o gerente da loja, mas o ser real que somos é quem manda no pedaço, é quem é o dono do negócio? Pois é. Então, uma forma que eu acho assim muito eficiente para isso é meditar, é conseguir um espaço para ouvir o nosso eu, para que a luz do nosso ser realmente seja expressa. A gente precisa de uma pausa para que isso aconteça. Então, a meditação ajuda bastante a fazer esse alinhamento entre o seu eu real e entre o ego. E é agora o que eu convido você a fazer junto comigo. Uma prática simples de meditação, uma prática elementar mesmo, né, que é a base para todas as outras, para que a gente vá aos poucos integrando sensação, emoção, pensamento e deixe um espaço, vamos dizer assim, uma base para que o nosso eu verdadeiro possa se expressar. Vamos lá? Vamos fazer agora uma prática de meditação. Essa prática eu vou explicar primeiro, depois a gente vai fazer juntos, ok? Essa prática tem o objetivo de ampliar o seu eu observador. Porque o eu observador é a base para que o eu verdadeiro se expresse. Porque o eu observador cria um espaço onde a gente pode se desidentificar do ego e da realidade material sem se afastar completamente dela, né? A meditação não é para que a gente viaje, esqueça da vida e vá para outros lugares. Não, isso é projeção astral. Eu estou propondo aqui meditação, que é uma prática de treinamento da nossa mente,
para que a gente possa deixar esse espaço, através da autoobservação, esse espaço aberto, livre, que a gente possa abrir a porta para que o nosso espírito se manifeste. Então, primeiramente, eu vou pedir para que a gente respire algumas vezes, depois a gente vai ancorar a respiração em alguma parte do corpo, pode ser nas narinas, na barriga, em algum chakra, você escolhe aí o que for melhor para você. Depois a gente vai apenas observar tudo o que acontece, dentro e fora de nós. E a gente vai nomear mentalmente o que a gente está percebendo. Se a gente sentir algo no corpo, a gente vai nomear a sensação. Se a gente sentir alguma emoção chegando, raiva, amor, alegria, tristeza, medo, mágoa, culpa, a gente vai simplesmente nomear emoção ou sentimento. Se passarem 1000 pensamentos, você vai dizer pensamento. Se você ouvir um barulho, fora do seu corpo ou dentro do seu corpo, fale barulho. E por aí vai, tá? Então, mentalmente você vai acolher, identificar, nomear dentro de você o que é, e deixar ir embora. Tá bom? Vamos fazer juntos agora? Então, fica aí na posição confortável. Pedir que você fique sentado com a coluna ereta. Coloque as mãos sobre as coxas, na posição que você fica bem relaxado. Se possível, feche os olhos ou fique com a visão mais baixa. Inspire, expire todo o ar que está aí nos seus pulmões. E vamos fazer algumas respirações lentas e bem profundas. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Deixa que a expiração seja um pouco maior do que a inspiração. De novo, inspira lentamente. E bem lentamente também expira longamente. Mais uma vez, expira. E expirando agora, vá soltando os ombros, soltando o seu corpo. E observe o fluxo natural da respiração. O ar entrando e saindo pelas narinas. Isso. E eu vou pedir que você ancore em alguma parte do seu corpo esse fluxo que entra e sai do nariz. Pode ser no nariz mesmo, pode ser no abdômen, pode ser em algum chakra, pode ser nos pés. Geralmente eu gosto de ancorar no nariz. Então, observe, à medida que você inspira e expira agora pelo nariz, lenta e suavemente, você vai observando esse local do seu corpo que você está ancorando, a sua respiração, que é o remédio natural que nós temos. O remédio de nossa alma, de nosso coração, do nosso espírito.
que é a fonte da vida e da prosperidade que temos à nossa disposição. Então, de posse do seu corpo, desse lugar que se ancora a sua respiração, vamos ficar em silêncio por um tempo e observe a partir desse momento tudo que chegar. Sensações, emoções, sentimentos, memórias, barulhos externos e internos. E à medida que você for identificando um a um, você vai nomeando, deixando que eles cheguem e que eles vão embora. Observando. Toda vez que você identificar o que está aí presente, você volta a colocar sua atenção onde sua respiração está ancorada no seu corpo, liberando tudo que chegar. Volte a sua atenção para a sua respiração várias vezes, o quanto for necessário. Você não precisa fazer nada agora. Só deixar que os pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, barulhos cheguem. Identifique-os mentalmente. Respire novamente, você vai ver que eles se dissipam. Não tem importância que eles sempre continuem chegando. O seu trabalho é só observar e liberar. Perceba, nomeie e volte a observar a respiração naquele local que ela está ancorada. E observe novamente o que chega. Vamos ficar só mais um pouquinho, observando tudo que chega agora. Vá nomeando e a cada identificação, observe a respiração acontecendo. Procure nomear um a um. E libere. E agora,
concentrado na sua respiração. O ar entrando e saindo. Sem interferir nesse fluxo. E perceba o ambiente à sua volta, ainda de olhos fechados. Perceba o seu corpo sentado. Perceba os barulhos externos, a temperatura. Perceba a qualidade de sua presença. Observando a si mesmo dentro dessa realidade que te cerca. E no seu tempo, inspire, expire, vá se espreguiçando, fazendo os movimentos que você acha que precisa nesse momento. De repente, solta o pescoço. Seu tempo você pode abrir os olhos, tomar consciência do local onde você está. E de volta aqui comigo. E eu vou pedir que, se você tiver vontade, anote quando a gente terminar aqui esse vídeo, tudo que você percebeu, se você percebeu mais emoções, ou mais pensamentos, ou mais sensações, o que vier na sua mente, anote. Isso é uma excelente informação para o seu autoconhecimento. E hoje vamos terminando esse terceiro dia de jornada, e o pensamento que fica aqui pra gente é que as nossas emoções, as nossas sensações e a nossa mente possam caminhar juntos, rumo ao encontro de quem verdadeiramente somos. Até a próxima aula, que vai ser a nossa última aula. Fica bem e namastê.